Muito bem-vindo para o nosso encontro, para continuarmos a nossa reflexão sobre o documento de Aparecida. Nós estamos olhando mais de perto o tema, a Palavra de Deus, na quinta conferência de Aparecida, olhando mais concretamente a questão da animação bíblica da pastoral, conforme também o nosso texto da CNBB. Estamos olhando os terrenos para a semeadura da Palavra de Deus. E hoje nós olhamos o terreno dos meios de comunicação. A Palavra de Deus e os meios de comunicação. Nosso texto diz: os evangelistas destacam que Jesus é movido pelo ardor de anunciar a palavra. Quando nós percorremos as páginas do Evangelho, nós vemos um Jesus totalmente entregue ao anúncio da palavra. Depois do grande discurso missionário, Mateus, o evangelista, acrescenta: Jesus partiu dali a fim de ensinar e anunciar nas cidades da região. Jesus empatou a sua vida, o seu ministério, em anunciar a palavra do reino. O povo se maravilhava pela sua sabedoria e exclamava: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Uma força interior e uma autoridade coerente entre o agir e o dizer marcam o estilo de Jesus. No mundo complexo e exigente da comunicação, para descobrirmos como anunciar hoje a palavra, devemos olhar para Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. De maneira exponencial, aumentaram os meios da comunicação. Nem por isso, qual imediata consequência, melhora o anúncio da palavra. Antes, quanto maiores os meios, maiores os desafios e a necessidade de uma qualidade, não só no uso, mas também no testemunho. Nos últimos anos, o acesso à Sagrada Escritura e aos numerosos comentários escritos e falados tornou-se muito facilitado. O acesso aos diferentes meios de comunicação foi muito facilitado e entrou nos hábitos de grande parte do povo, também dos mais humildes. A informação corre com velocidade da luz em todo canto do mundo e nos rincões do nosso imenso Brasil. Temos à disposição instrumentos extraordinários de extraordinária potência e força. Como usá-los em prol da evangelização? Eis a questão. Antes de tudo, retorna a urgência de uma formação prática no uso desses meios, mas não é suficiente. É só um primeiro passo. A formação é um primeiro passo. O segundo, e mais exigente, é o conhecimento dos conteúdos que pretendemos comunicar. Por isso, é preciso continuar investindo na formação humana, espiritual e bíblico-teológica dos que usam dos meios de comunicação. Enfim, é necessário acompanhar as palavras e a palavra com o testemunho da vida. Relembremos as palavras de São Paulo VI. Ele dizia, no Evangelho no seu número 21, a boa nova há de ser proclamada, antes de tudo, pelo testemunho. A boa nova deve ser proclamada, antes de tudo, pelo testemunho.
E ainda, continua o Papa, o homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres. Ou então, se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas. Então, o testemunho é fundamental. A primeira via do anúncio da palavra, do anúncio do Evangelho, é justamente o testemunho do Evangelho vivido, que fala mais alto do que a nossa palavra. Com certeza, reconhecemos que no uso correto e enriquecedor desses meios, os avanços por parte da nossa igreja foram grandes, foram enormes. O fato de eu estar falando com você nesse momento é testemunha disso. Estou usando um meio pelo qual eu posso partilhar com você conteúdos de formação, como é o caso agora, formação sobre o documento de Aparecida, mais particularmente sobre a animação bíblica da pastoral. Agradecemos os numerosos componentes, ou melhor, agradecemos os numerosos e competentes irmãos e irmãs que investiram não só capitais econômicos, mas capitais de inteligência e de amor para usar os meios de comunicação para transmitir a boa nova da salvação. Nosso texto continua dizendo: agradecemos aos milhares de agentes da pastoral de comunicação que, orientados pela comissão da CNBB, tanto contribuíram e contribuem, especialmente no tempo da pandemia, para facilitar contatos do povo de Deus com suas comunidades eclesiais, favorecendo que chegassem até aos lugares mais afastados e de difícil acesso à palavra do Senhor e à celebração da Eucaristia, junto com as palavras de conforto dos líderes religiosos. No tempo da pandemia, os agentes da PASCOM se reinventaram e descobriram novos meios para possibilitar o anúncio da Boa Nova, para possibilitar a transmissão da celebração dos Sagrados Mistérios. Hoje, com renovado empenho e amadurecida competência, é preciso continuar a difundir a mensagem de esperança e de fé com entusiasmo missionário. Não de qualquer forma, mas com entusiasmo missionário. Aos que trabalham nesse setor, pede-se que sejam vozes proféticas da Igreja. Vozes proféticas da Igreja, amplificando sua voz para que ressoe vibrante a palavra de Deus. Preocupa-nos, porém, diz o nosso texto, é a expressão dos bispos do Brasil, preocupa-nos, porém, certo uso ambíguo e distorcido dos meios digitais para veicular propostas éticas e interpretações equivocadas da palavra, não em comunhão com as orientações e a doutrina do magistério da Igreja. É sério. Uma exortação queremos dirigir aos que atuam nas editoras, nas rádios e nas televisões de inspiração católica, além das diversas plataformas digitais que estão em voga nesse nosso tempo. Procurem, diz o nosso texto, procurem caminhar em comunhão com a nossa Igreja. Caminhem em comunhão com a nossa Igreja, passando conteúdos de sólida doutrina e verdadeiro respiro eclesial. A pastoral da comunicação é chamada a contribuir na oferta de serviços à Igreja, a partir de seus eixos. Quais eixos? Formação, articulação, produção e espiritualidade. 4 eixos da pastoral da comunicação, que estão bem
claros e expressos no diretório da comunicação, um documento da nossa Conferência Episcopal, da CNBB. Todos eles sustentam a PASCOM, que busca incentivar a reflexão e estimular ações que, tendo sentido comunicativo, conduzam à comunhão e à ação evangelizadora. Ainda em palavras de Paulo VI, São Paulo VI, na Evangelho Anunciante, ele dizia: o Espírito Santo é o agente principal da evangelização. O Espírito Santo é o agente principal da evangelização. É ele, efetivamente, que impele para anunciar o Evangelho. Com essa espiritualidade, em comunhão com os pastores da Igreja Católica, procurem-se encontrar palavras para encorajar uma estação evangelizadora mais ardorosa, alegre, generosa, ousada, cheia de amor até o fim e feita de vida contagiantes. Vida contagiantes. Desse vós a tantos mestres em doutrina e sabedoria, atuantes em nossas igrejas, dioceses, faculdades, institutos de formação, para que o povo de Deus seja alimentado com a riqueza de ciência e sapiência. E cresça a fome, como desejava o profeta Amós, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Amós 8:11. Outro terreno para a semeadura da palavra é a formação dos ministros ordenados. O nosso texto diz: a formação dos ministros ordenados é um caminho que necessita ser incessantemente percorrido. Essa afirmação se aplica a toda a igreja que, no decorrer da história, observando os sinais dos tempos, ajusta rumos, apresenta destaques e busca solucionar impasses. Atento ao momento presente, portanto. Vale igualmente para os próprios ministros ordenados, sujeitos primeiros de sua própria formação. Seja, portanto, na formação inicial, seja ao longo da vida, na formação permanente, a palavra de Deus assume importância da qual não se pode abrir mão e ignorar o próprio Senhor de todas as vocações. Em uma cultura pluralista e individualista, que tem incentivado o cultivo do subjetivismo e de polarizações, a busca de segurança em elementos exteriores tem se tornado caminho comum. Diante dessa realidade, a centralidade da palavra de Deus contribui para que o formando não se esconda atrás de exterioridades, mas deixe que a palavra leia a sua vida e a revele como é, a fim de que haja progressos no seguimento de Jesus Cristo. E aí vem um dado muito importante. Se descobrir na palavra de Deus a luz para sair de si mesmo, o formando encontra força para viver também a missionariedade. O profeta Isaías, comparando-a como a chuva que fecunda a terra, afirmava que a palavra tem em si uma força missionária. A palavra tem em si uma força missionária, pois ela realiza a vontade daquele que a enviou. Por isso também, quem recebe, acolhe o seu dinamismo e sua vida se torna missionário. Da informação que a palavra é missionária. O seminário
o lugar da formação dos ministros ordenados, deve ser escola de evangelho. O seminário deve ser escola de evangelho. Cada dimensão formativa, com as suas várias atividades, deve brotar da vida de Jesus que é missionário, e ter a missão como o eixo principal. O espelho, tanto nas relações humanas como na modalidade pedagógica, deve ser o Evangelho. Desse modo, amadurecerá a motivação fundamental que faz o formando perceber que, ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, o encontro com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, dessa forma, um rumo decisivo. Portanto, um encontro com a pessoa e com o mistério de Jesus de Nazaré. Nesse processo formativo, o encontro com Jesus Cristo é o ponto fundamental que faz a pessoa reconhecer-se amada e chamada para o seguimento ao Verbo que se fez carne, assumindo sua vida missionária e abrindo-se à conversão, que é contínua. Conversão que não é um momento estanque na vida, mas ação contínua, integral, pessoal, comunitária, pastoral, cultural, ecológica e sinodal. Tudo isso implica no processo de conversão que somos chamados a viver no dia a dia da nossa vida. Viver a escola do Evangelho é tomar consciência de que o homem interior precisa dedicar um cuidado atento e fiel à vida espiritual, centrada prioritariamente na comunhão com Cristo. Desde o início do processo formativo, os candidatos ao ministério ordenado sejam educados à simplicidade, à sobriedade, ao diálogo sereno, à autenticidade. E como discípulos na escola do Mestre, aprendam a viver e a trabalhar naquela qualidade pastoral que corresponde ao ser ministros de Cristo, administradores dos mistérios de Deus. Para tanto, reconheçam e corrijam a mundanidade espiritual. E aqui o nosso texto relata um pouco do que se trata. Mundanidade espiritual, obsessão pela aparência, uma segurança doutrinal ou disciplinar presunçosa, o narcisismo e o autoritarismo, a pretensão de impor-se, o cuidado somente exterior e ostentado com a ação litúrgica, a vanglória, o individualismo, a incapacidade para escutar o outro e todo o gênero de carreirismo. Tudo isso aqui é aquilo que o Papa Francisco chama de mundanidade espiritual, que temos que banir da nossa vida e da nossa missão. Toda a vida de Jesus é palavra eterna do Pai, que pela força do Espírito Santo é oferecida para que, sendo acolhida, possa crescer e fecundar a vida da pessoa chamada ao ministério ordenado. Meditando a vida do Filho amado de Deus, o candidato ao ministério ordenado encontra motivação para assumir o caminho daquele que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O objetivo geral de todo o processo formativo é cooperar na configuração dos presbíteros a Jesus Cristo, Mestre,
sacerdote e pastor, levando-os a buscar a santidade, ser discípulos missionários, verdadeiros pastores do povo de Deus, exercendo com humildade a função pastoral de guia, dotado de autoridade, mestre da palavra e ministros dos sacramentos, a fim de praticar uma fecunda paternidade espiritual. Assim ensinam os documentos da Igreja. Nas diretrizes para a formação dos presbíteros da Igreja no Brasil, encontramos o seguinte: a configuração plena a Jesus Cristo é a meta de todo o itinerário formativo, de todo o caminho formativo. Configuração plena a Jesus Cristo. A expressão formação permanente invoca a ideia de que a experiência unitária de discipulado do chamado ao presbiterado jamais se interrompe. É um caminho iniciado que não tem fim, que acompanha a vida inteira. O presbítero não somente aprende a conhecer Cristo, mas, sob a ação do Espírito Santo, ele se encontra inserido no interior de um processo gradual e contínua de configuração a Jesus no seu ser e no seu agir, e constitui um permanente desafio ao crescimento interior da pessoa. A configuração a Cristo é consequência do segmento no qual se aprende e se praticam, por exemplo, as bem-aventuranças do reino, o estilo de vida do próprio Jesus, seu amor e sua obediência filial ao Pai, sua compaixão entranhável frente à dor humana, sua proximidade aos pobres e aos pequenos, sua fidelidade à missão encomendada, seu amor serviçal até a doação da sua vida. Como lemos no documento de Aparecida, no número 139. Para conhecer o que ele fez e para discernir o que se deve fazer nas atuais circunstâncias. A configuração com Jesus Cristo implica o quê? Identificar-se com Jesus Cristo e também compartilhar o seu destino. É a Aparecida que afirma isso também, no número 140. A configuração nasce a partir de dentro, não vem de fora. Nasce a partir de dentro, pois é a palavra de Deus que transforma a nossa vida em vida de discípulos missionários. É a palavra de Deus que transforma a nossa vida em vida de discípulos missionários. A palavra é, por sua própria natureza, missionária, como já foi anunciado antes, pois ela é como a semente que vai ao encontro dos vários terrenos, os corações das pessoas. O Espírito Santo suscita a colaboração das pessoas para que a palavra semente possa encontrar o terreno apropriado, nascer e produzir fruto. Encontrar o terreno apropriado, nascer e produzir fruto. A palavra é sempre em saída. A palavra em saída. Concretiza de forma especial nas periferias existenciais, sociais, geográficas e eclesiais. O Papa Francisco nos diz: Deus é sempre novidade. Deus é sempre novidade, que nos impele a partir sem cessar e a nos mover para ir além do conhecido. Para ir além do conhecido, rumo às periferias e aos confins. Ele nos leva aonde se encontra a humanidade mais ferida e aonde os seres humanos, sob a aparência da superficialidade e do conformismo, continuam à procura de resposta para a questão do
sentido da vida. Deus não tem medo. Deus não tem medo. Não. Ele ultrapassa sempre os nossos esquemas e não lhe metem medo às periferias. Ele próprio se fez periferia. O próprio Deus se fez periferia. Por isso, se ousarmos ir às periferias, lá o encontraremos, diz o Santo Padre. Ele já estará lá. Jesus antecipa-se no coração daquele irmão, na sua carne ferida, na sua vida oprimida, na sua alma sombria. Ele já está lá. O Santo Padre, na sua exortação apostólica sobre a vocação à santidade, no número 135. Na formação permanente do presbítero, esse é um importante exercício de contemplação a fim de encontrar Jesus que se faz pobre, periferia. Esse exercício deve ser constante e, pelo despojamento de si mesmo, contribui para que a própria vida missionária seja a fonte de luz que alimenta o ministério ordenado e não somente desgasta, onde se percebem, em primeiro lugar, dificuldades e sofrimentos. Quanto mais unidos a Jesus, missionário pobre que não se cansa de ir ao encontro das pessoas, tanto mais sentiremos a alegria do encontro com as pessoas em situação de periferia. Na formação permanente, a palavra de Deus guia a nossa vida a fim de que possa reconhecer os três âmbitos do processo de evangelização. Quais são? Âmbito daqueles que já estão reunidos e têm consciência da participação na vida da comunidade eclesial. Primeiro âmbito, os que estão conosco. Depois, daqueles que já são batizados, mas têm uma participação ocasional. Participam de vez em quando. E, por fim, o âmbito daqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo, ou dele, por algum motivo, se afastaram. A missão é inseparável do discipulado. Por isso, não é somente uma etapa que segue a formação inicial ou realizar alguma atividade em determinados períodos. A missão exige prática assídua da leitura orante da Palavra de Deus. Comunidades, pastorais, movimentos, serviços, grupos e pessoas poderão descobrir sinais da ação de Deus através do testemunho. Então, nascerá a pergunta: o que anima e fortalece a vida de quem tanto se doa pelo bem dos outros? O que anima e fortalece? Desse modo, a vida missionária se torna palavra que gera motivações profundas, sementes vivificadas pela força do Espírito Santo, protagonista da missão. E produzirão os frutos de Deus, frutos de fé, esperança, solidariedade, justiça, paz, sinodalidade e comunhão. Hoje ficamos por aqui. No próximo encontro, continuaremos com essa temática. Conto com você. Até lá.